executar, de fato, a técnica cirúrgica, é realizado o preparo do paciente. O paciente deve estar posicionado em decúbito dorsal horizontal. Será realizada anestesia e intubação nasotraqueal do paciente por um médico anestesista. Deve ser realizado sondagem vesical de demora se a cirurgia for maior que 3 horas. Então, deve ser realizada uma antisepsia intra e extraoral com clorexidina ou PVPI. Após isso, a posição dos campos cirúrgicos, deixando exposta apenas a área de interesse para a cirurgia. Por fim, é realizada a fixação do fio de Kirchner para a referência vertical da maxila. A técnica cirúrgica em si inicia-se pela incisão. A incisão utilizada é a circunvestibular, que inicia-se do primeiro molar superior de um lado até o primeiro molar superior do lado oposto. Em seguida, é realizado um descolamento mucoperiosteal. A mucosa nasal é elevada, iniciando-se na superfície superolateral do arco piriforme. A seguir da incisão, será realizada a osteotomia. Inicialmente, deve-se fazer marcações para guiar a osteotomia, da abertura piriforme até a junção pitérigo-maxilar, o que caracteriza a osteotomia Lefort 1. Pode ser realizada com serra reciprocante. É necessário proteger a mucosa nasal com um instrumental, para que não ocorra laceração da mesma e um sangramento indesejado. A altura e direção das osteotomias variam conforme o planejamento da movimentação. Se a correção de assimetrias são planejadas, osteotomias assimétricas serão realizadas. Com o auxílio de um cinzel em V para septo nasal, será realizada a separação do septo nasal da maxila. E com o auxílio de um cinzel curvo para a placa pterigoide, será realizada a separação da maxila do processo pterigoide. Partiremos então para o procedimento de downfracture, que é o abaixamento da maxila após todas as osteotomias. Deve-se preferir abaixar a maxila com pressão digital na região anterior. Se isso não for possível, podemos utilizar fórceps de Rowe, como representado nesta figura. A seguir, será realizado um desgaste da espinha nasal anterior e das interferências ósseas utilizando uma broca de desgaste acoplada a um micromotor. Esse procedimento é importante para permitir o reposicionamento da maxila. Além da osteotomia Lefort 1, podemos realizar procedimentos de segmentação da maxila, que tem as seguintes indicações: discrepância no plano oclusal anterior e posterior, necessidade de nivelamento de segmentos independentes, necessidade de correção da inclinação dos incisivos e discrepância na largura do arco. Se torque significativo do segmento maxilar anterior for planejado, 2 cortes parasagitais são unidos cruzando a linha mediana, de forma que há 3 segmentos dento-alveolares e um fragmento ósseo-palatino mediano. Pode ser realizado no espaço interdental, entre o incisivo lateral e o canino, ou no espaço onde foi realizado uma exodontia. No caso aqui representado, a paciente possuía um excesso de inclinação vestibular dos dentes anteriores da maxila. Foi planejado então uma segmentação da maxila para corrigir esse excesso de inclinação. Então, foi conseguida esta oclusão final para a paciente. Expansão da maxila pode ser realizada previamente à cirurgia ortognática ou concomitante à mesma. Nos planejamentos de osteotomia maxilar em 2 peças, os 2 cortes parasagitais são unidos com um corte interdental na linha mediana entre os incisivos centrais e o canal incisivo. Segundo relatos da literatura, se a deficiência transversal for menor ou igual a 7 mm, pode ser realizada concomitante à cirurgia ortognática. Quando a deficiência transversal da maxila excede 7 mm, é recomendado fazer a correção previamente à cirurgia ortognática, com a cirurgia de expansão da maxila cirurgicamente assistida.
conhecida como sarna. Nesta cirurgia, é realizada uma osteotomia muito semelhante à osteotomia Lefort 1, e após o período de latência, com o auxílio de um aparelho na região palatina, o paciente fará ativações diariamente, até abrir um diastema considerável entre os incisivos centrais superiores. A seguir das osteotomias, o guia é posicionado entre os dentes da maxila e da mandíbula. Ele nos fornecerá o posicionamento que foi planejado para o caso. Neste momento, é realizado também um bloqueio maxilomandibular, que será removido após a fixação do osso maxilar em sua nova posição. Após a finalização das osteotomias, será realizado o reposicionamento da maxila de acordo com o nosso planejamento, que é dado pelo guia cirúrgico. Podemos realizar movimento de rotação do plano oclusal no sentido horário, em casos de plano oclusal invertido e para correção de mordida aberta anterior, como exemplificado neste caso clínico. Podemos realizar rotação no sentido anti-horário para correção de planos oclusais muito inclinados e excesso de exposição gengival, como exemplificado neste vídeo. Podemos realizar também um reposicionamento no sentido vertical. Para casos com terço médio da face alongados e, consequentemente, excesso de exposição gengival, podemos realizar o reposicionamento superior da maxila, como aqui representado. Para casos em que ocorre o contrário, ou seja, terço médio da face diminuído e falta de exposição dos dentes, podemos realizar a extrusão da maxila. Nesses casos, devemos avaliar a necessidade de colocação de enxertos ósseos no espaço entre a osteotomia, para auxiliar no reparo ósseo. No sentido horizontal, o reposicionamento se dá pelo avanço da maxila, para casos de paciente classe 3 com deficiência anteroposterior da maxila, como representado neste caso clínico, ou pelo recuo, que é pouco utilizado devido a uma possível diminuição de espaço de via aérea superior. É indicado para pacientes com excesso anteroposterior da maxila, como os pacientes chamados biprotrusos. Existem também osteotomias específicas para corrigir deformidades dentoesqueléticas que não necessitam de osteotomia Lefort 1, como, por exemplo, osteotomias na maxila para recuo de porção anterior da maxila, ou osteotomias na porção posterior para correção de extrusão de um bloco ósseo único. Antes da fixação interna ser realizada, é importante garantir a colocação passiva dos dentes no guia oclusal, posição de relação cêntrica dos côndilos, posição vertical correta da maxila através da medição dada pelo fio de Kirchner. O sistema utilizado de placas e parafusos será o sistema 1,5. E em caso de segmentação, pode ser necessário que o paciente fique com um splint na região palatina por até 8 semanas. Por fim, em relação aos cuidados com o tecido mole, é recomendado sutura da base alar com nylon 2,0 ou 3,0 para tentar minimizar o alargamento da mesma. É recomendado usar fio absorvível 4,0 para a sutura das mucosas. Pode ser realizado sutura contínua da incisão circunvestibular ou para impedir o afinamento e encurtamento do lábio superior, é recomendado sutura VY ou duplo VY. Em relação à estabilidade dos movimentos na cirurgia ortognática da maxila, é importante um correto diagnóstico e planejamento do caso, um bom tratamento ortodôntico pré e pós-operatório,
um posicionamento correto do côndilo em relação à fossa articular, uma adequada fixação, utilização de enxertos ósseos quando necessário, como exemplificado nessa apresentação, evitar movimentos excessivos, por exemplo, grandes expansões transversais em um único tempo cirúrgico. Segundo Profit, a intrusão é o movimento mais estável da maxila, seguida pelo avanço, seguida pela extrusão da maxila. Segundo este trabalho conduzido por Profit em 2007, que avalia a hierarquia de estabilidade e previsibilidade na cirurgia ortognática, a correção da assimetria é estável com fixação rígida e reposicionamento do mento também é muito estável. Durante o primeiro ano pós-cirúrgico, os movimentos cirúrgicos em pacientes tratados por problemas de classe 2 face longa tendem a ser mais estáveis do que aqueles tratados por problemas de classe 3. De 1 a 5 anos após o tratamento, alguns pacientes de ambos os grupos sofrem alterações esqueléticas, mas os pacientes de classe 3 são mais estáveis do que os pacientes de classe 2 face longa. Agora, para finalizar, iremos falar sobre algumas complicações relacionadas à cirurgia ortognática. Dentre elas, podemos citar bed split, que é quando ocorre a fratura incorreta da maxila durante a separação da maxila de suas estruturas ósseas, momento da cirurgia conhecido como down fracture. Temos também as hemorragias, que podem ocorrer no trans e pós-operatório. No transoperatório, acontece principalmente devido ao traumatismo da artéria palatina descendente, que pode ocorrer durante o desgaste das interferências ósseas da maxila. Podemos citar também injúrias dentais, como por exemplo uma apsectomia indesejada, por posicionamento incorreto da serra reciprocante durante a osteotomia da parede lateral do seio maxilar. Há também problemas com infecção, por várias causas, como deiscência de sutura, quebra no protocolo de antisepsia pela equipe cirúrgica, falta de higiene do paciente no pós-operatório e muitas outras causas. Pode ocorrer ainda a necrose, por osteotomia incorreta ou por falta de cuidados com os tecidos moles. Também, como complicação, podemos citar injúrias de nervo, desde uma parestesia temporária até a perda da sensibilidade total de uma região por secção do nervo infraorbitário, por posicionamento incorreto da serra reciprocante ou por afastamento exagerado dos tecidos moles. Ainda podemos ter que lidar com falha no sistema de fixação, que pode ocorrer, por exemplo, uma fratura da placa de fixação no processo de reparo ósseo. Essa fratura da placa pode gerar outra complicação, que é a pseudartrose, que é a formação de tecido fibroso na linha de osteotomia. Por fim, há relatos de problemas de recidiva da maloclusão, que acontece principalmente por falha no planejamento e execução do tratamento. Ainda falando sobre complicações relacionadas à cirurgia ortognática, neste estudo conduzido por Ken e colaboradores, publicado recentemente, os autores buscaram avaliar a prevalência de trombose e hemorragia em pacientes com e sem tromboprofilaxia. A tromboprofilaxia farmacológica foi definida como a administração de qualquer medicamento com o único objetivo de reduzir o risco de tromboembolismo venoso. Pode ser realizada, por exemplo, com a administração de heparina de baixo peso molecular, antes do procedimento cirúrgico. Sabe-se que aqueles que realizam operações na cabeça e pescoço experimentam eventos trombóticos no pós-operatório, principalmente se o tempo de operação for prolongado, se tomam contraceptivos ou se são obesos. Ainda, o risco de sangramento durante a cirurgia ortognática é alto devido ao grande suprimento sanguíneo do esqueleto facial e dos tecidos moles. Assim, se ocorrer grandes sangramentos, pode ser necessário transfusão sanguínea ou embolização. Os resultados deste trabalho mostraram que pacientes sem tromboprofilaxia tiveram 0,19% de eventos trombóticos
e 0,55% de hemorragia. Já os pacientes com tromboprofilaxia apresentaram 0% de eventos trombóticos e 2,72% de eventos de hemorragia. Assim, concluíram que a tromboprofilaxia pode diminuir o risco de trombose venosa profunda, que já é baixo, mas pode aumentar o sangramento intraoperatório e pós-operatório. E também que a estratificação de risco de pacientes individuais pode ser necessária para estabelecer a necessidade de tromboprofilaxia, e grandes ensaios clínicos randomizados definiriam o melhor tratamento. Essa estratificação se baseia visto que há pacientes com maior risco de eventos trombóticos, como por fatores extrínsecos, como a imobilidade prolongada, repouso no leito e operações longas. Já os fatores intrínsecos são obesidade, câncer, uso prolongado de contraceptivos, alterações renais e condições imunológicas. Essas são as referências que utilizamos para realizar este trabalho. Muito obrigada!